Abra sua Bíblia em 1 Samuel, por favor. Mateus já pode soltar aí a tela. 1 Samuel. Nós estamos começando hoje a nova série. E eu já disse para você, nós vamos dar um tempo e retornar em fevereiro. Mas é muito importante você saber algumas coisas. Na Bíblia hebraica, 1 e 2 Samuel é um livro só. Na tradução, tanto para a tradução grega, Septuaginta, quanto a tradução para o latim, a Vulgata, e depois a mais clássica em inglês, que é King James, uniu-se tanto o livro de Samuel, aí se dividiu, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, como 1 reino, 2 reino, 3 reino, 4 reino. Graças a Deus, para ficar mais fácil, a nossa versão em português, as nossas versões em português, optaram de separar, mas 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Na virada do primeiro dia do ano, uma pessoa disse que está terminando de ler, já terminou de ler 1 Samuel com a família. Perguntou se eu iria continuar o 2 Samuel. Falei, não, deixa eu começar primeiro, né? Vamos ver. Mas em tese, amados, no meu coração, está em trazer 1 Samuel como sendo um livro importante para a gente analisar o seguinte. Na Bíblia hebraica, antes do livro de Samuel, existe apenas o livro de Juízes. Ruth já faz parte dos escritos na Bíblia hebraica. E Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, fazem parte daquilo que na Bíblia hebraica é chamado de profetas anteriores. Então, para você entender como que começa 1 Samuel, seria importante, olha para mim, você só folhear a sua Bíblia e ver como que termina o livro de Juízes. É uma chave hermenêutica, uma chave de interpretação. O livro de Juízes termina assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. E aí, começamos 1 Samuel agora, falando acerca de Samuel. Este livro vai ter 3 grandes personagens: Samuel, Saul e Davi. Davi é o rei que virá. O rei que virá. Segundo Samuel, fala majoritariamente acerca deste rei. Mas é importante a gente entender que 1 Samuel não é um livro apenas histórico, é um livro teológico também. É um livro que aponta para o rei que virá, Jesus. É um livro cheio de sinais, de dicas, de insights, de pistas que apontam para Jesus, o rei que virá. Essa história mesmo que nós vamos estar lendo hoje, que é do 1º capítulo, faz parte, na verdade, olha para mim, de uma trilha de histórias, onde sempre o nascimento de uma criança está cheio de uma expectativa por algo novo de Deus para o povo dele. Eu, quando vou vendo aqui essa trilha seguida nas Escrituras, eu pontuo, por exemplo, Gênesis 3:1,
em que a serpente engana a mulher, dizendo: olha, não é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A partir então desse sortilégio, dessa trama no coração de Maria, a primeira mulher das Escrituras, ou nas Escrituras, nós encontramos no capítulo seguinte, o capítulo 4 de Gênesis, uma promessa. Uma promessa. No capítulo 3, versículo 15. Falando a respeito da serpente, diz: olha, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Há uma discussão, e a NVI 2023, ao invés de descendência, colocou descendente, para deixar bem claro de que estamos diante de um texto que aponta para o descendente da mulher, para a semente da mulher, para o próprio Jesus. É sabido, então, que a partir desta palavra, a partir desta promessa, Maria ou Eva cultivou no seu coração a ideia de que haveria de vir alguém, um descendente dela. Por isso que no capítulo 4, quando Eva dá luz ao seu filho primogênito, ela lhe dá o nome de Caim, que significa: alcancei do Senhor um filho homem. A esperança do nascimento de alguém que marcaria a história da humanidade, que traria o homem de volta a Deus. E aí, ao longo da história, você vai ver isso em Êxodo, no nascimento de Moisés, quando você vai encontrar no texto de Êxodo 2:2, Joquebede ficando grávida e escondendo aquela criança. E você vai ter o clímax dessa promessa, agora sim, com Maria, em Lucas 1, 26 a 27, quando o anjo aparece a Maria e lhe dá essa palavra: olha, nascerá de você o Filho do Altíssimo, aquele que haverá de reinar, o descendente de Davi. Então, quando começamos 1 Samuel com a história de um drama de uma mulher, e eu coloquei mais uma vez, é porque esse é o modo de Deus contar a história. O novo começo. Eu ouso dizer, não sei se todos aqui vão concordar comigo, que entre Moisés e Davi, nenhum outro homem houve tanto destaque, ou ocupou tanto destaque na história do povo de Deus, quanto Samuel. E nós estamos aqui diante, então, da história do nascimento deste que foi o último dos juízes, e há quem diga que o primeiro dos grandes profetas, e que também ocupou uma posição sacerdotal, ajudando a Eli, embora não sendo sacerdote, mas cooperando ali com Eli, devido à corrupção da família do sacerdote da época. Então, essa é a linha da história da redenção que eu quero, assim, de maneira tranquila e calma, apresentar para vocês. Não é o registro apenas de um nascimento qualquer. É o nascimento de alguém que vai marcar de tal modo a história que este livro que estamos a estudar
tem os seus primeiros capítulos falando justamente de 1 a 7 sobre o chamado, a carreira, a influência, as vitórias deste homem. A segunda parte do livro, que vai do capítulo 8 a 15, Samuel e Saul estão se sobrepondo, porque o povo pede a Deus um rei. E esse pedido vai ter desdobramentos que vamos estar vendo. E a terceira parte do livro, 1 Samuel 16 a 31, Samuel sai de cena e Saul e Davi vão se sobrepor. Então é um livro, amados, dentro do cânon das Escrituras, da história da redenção, em que nos fica muito claro, preste atenção aqui, visível, a mão do Rei Altíssimo, a mão do Rei que virá a orquestrar todas as coisas. O importante não são as ações e as falhas desses homens, Samuel, Saul e o próprio Davi. Eles são vasos humanos, fracos e quebrados. Este livro quer direcionar, preste atenção, os nossos olhares para Cristo. Ele é o Rei. E Ele é o principal propósito de toda a Bíblia. Vamos ao texto. Havia um homem de Ramataim Sofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o efraimita. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia que Elcana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Mas a sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril, abrindo parênteses, como as mães de Israel, Sara, como Rebeca, como Raquel, mulheres estéreis, que se tornaram mães em Israel, como Isabel no Novo Testamento, a mãe de João Batista, que preparou o caminho para o Senhor. Então você está vendo como que a história ela tem um padrão? Versículo 6. Mas a sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então seu marido, Elcana, perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: Até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada. Eu não bebi vinho nem bebida forte,
mas eu derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que a tua serva é uma mulher sem valor, não, uma filha de Belial, né? Porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Eli lhe respondeu: vai-te em paz, Shalom, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse: que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e a sua aparência deixou de ser triste. Depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana concebeu e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, pois ela dizia: eu o pedi ao Senhor. Aquele homem, Eucana, subiu com toda a sua família para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o voto. Ana, porém, não subiu, pois disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo diante do Senhor, para que fique lá para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer, fica até que o desmames. Apenas confirme o Senhor a sua palavra. Então a mulher ficou e amamentou seu filho até desmamá-lo. Depois de desmamá-lo, 2 ou 3 anos, tá ok? Quando o menino ainda era pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló, com um touro de 3 anos, um efa de farinha e um recipiente de couro cheio de vinho. Então sacrificaram o touro, apresentaram o menino a Eli, e ela lhe disse: ah, meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, eu sou aquela mulher que esteve contigo orando ao Senhor. Aquela que 2, 3 anos atrás. Eu orava por este menino, e o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também dedico ao Senhor, ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver. E ali adoraram o Senhor. Dando um clique, meu querido Mateus, na oração, preste atenção, em choro de fé, nós temos a percepção tanto da nossa necessidade, quanto do cuidado de Deus. Saber, amados, de que o último verso, antes de 1 Samuel, na Bíblia hebraica, diz que não havia rei em Israel naqueles dias, e cada um fazia o que achava mais certo, e de repente, ato contínuo, o autor das Escrituras, que é o próprio Deus, coloca a história de um nascimento. Isso tem um propósito incrível, para nos apresentar de que quando estamos vivendo um caos, não havia rei, cada um fazia o que achava na sua cabeça, não há rei em Israel. E agora o Senhor está dizendo: sim, há um rei que virá. Há um rei que virá. Mas eu estou fazendo a história do meu jeito. Eu estou como que um tapeceiro fazendo a minha obra de arte, que se você ver pelo lado do avesso, você não vai entender o propósito e o sentido. Mas quando você virar para o lado certo, você vai ver que a obra é bela. Há um rei que virá. Existem muitas coisas na minha e na sua vida que são assim, queridão e queridona. Não há rei, não há governo, não há controle, não há limite. A providência de Deus parece que está em sua face mais carrancuda. A sua providência está num jeito bem carrancudo. E aí, como William Cowper disse, por detrás de toda providência carrancuda, Deus esconde uma face sorridente. Ele está fazendo. Erivelto, eu me lembro de uma história que li, de um menino que estava lendo um livro desses de ação, que o vilão pega, amarra o mocinho, coloca numa árvore, bate nele, faz e acontece com ele, ameaça. E aí o menino estava muito ansioso para saber o final da história, e ele fez aquilo que alguns fazem hoje, mas não podem, tá ok? Ele acelerou a leitura, não,
pulou as páginas todas só para ler no final. E no final o mocinho se dá bem e o vilão se dá mal. E aí ele voltou, Mariane, para ler a carta, o livro novamente, mas aí ele não aguentou. Ele começou a conversar com o livro, dizendo o seguinte: vilão, você está rindo, né? Mas eu sei o final dessa história. Toda vez que eu lembro disso, eu lembro da Bíblia. A gente não há rei em Israel. Cada um faz aquilo que está certo na sua cabeça. E aí eu leio a história final, eu vou lá em Lucas e eu vejo o anjo Gabriel dizendo para Maria que o Filho do Altíssimo nasceria, aquele que reinaria sobre Israel para todo sempre. Aí eu digo para o pessoal de Juízes: você não sabe o final da história. Samuel está aqui, queridão e queridona. E o nascimento dele é espetacular. Eu não vou reler a história. Ela é auto-instrutiva. Meu querido Mateus, primeiro tem choro essa história. Versículos de 1 a 8 tem choro. Tem choro porque nós estamos diante de uma mulher cujo nome, Ana, significa favorecida, e ela era uma desfavorecida. O significado dos nomes é importante aqui também, porque Ana significa graça, favorecida, e Penina significa fértil ou joia. E ela chora. Eucana era um bom homem, ele era de Ramataim, Sofim, um vilarejo lá no território de Benjamim, também chamado de Ramá de Benjamim. Era um homem espiritual, temente a Deus. Todo ano ele ia para Siló, que ficava entre Betel e Siquém, onde as tribos se ajuntavam desde a fase da conquista de Canaã. Está lá em Juízes, capítulo 21, 19. A arca do Senhor permaneceu em Siló até 1 Samuel 4:3, quando os filisteus a roubaram. Depois que Davi fez Jerusalém a capital, é que Siló perde a importância. Mas Siló era estratégica. Eucana, amados, esse cidadão, esse bom partido, ele tinha 2 mulheres. Ana, estéril. Deus a havia deixado estéril. O texto é claro aqui. Penina tinha muitos filhos, não sabemos quantos filhos ela tinha, 2, 3, 4, 5, 6, eu só sei que todos os anos, olhe para mim, repita comigo, todos os anos, é muita coisa. Esse homem, Eucana, saía da cidade para adorar, para sacrificar o Senhor, e todos os anos, amados, Eucana oferecia sacrifício, dava porções, no hebraico manás, não é? Porções, quinhões, benesses, para que Penina e os seus filhos e filhas oferecessem ao Senhor, e dava uma porção em dobro para Ana, porque diz no versículo 5 que ele a amava. Mas o choro de Ana é incrível, porque a sua rival, versículo 6, rival, gente, a provocava. Eu tenho, você não tem. Eu fico imaginando, amados, meu exercício imaginativo vai ser curto, para a gente não delongar muito, que Penina ficava assim, Ana estava quieta no canto, triste, jururu da vida, e Penina passava e dizia assim: ai meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer com essas crianças. E reforçava o S. Provocava, a fim de aborrecê-la. Versículo 7, então todo ano ela chorava. Gente, não tem alguém aqui que já experimentou isso de chorar sempre? Ana só sabia chorar. O maridão, bom partido, meu querido Eucana, não sabia o que fazer, porque o que faz com uma mulher que só sabe chorar, maridos? Misericórdia do pai. Eucana até abusou, disse o seguinte: olha para mim, pensa em mim, não liga para ela. Eu não te valho mais do que 10 filhos. Eu tenho aqui que é uma dica
que Penina tinha 10 filhos. Não precisa acreditar nisso não, mas ele usa isso. Eu não te valho mais do que os 10 filhos que Penina tem. Não está, eu não vou cravar isso. Mas se for, está valendo. E as mulheres aqui sabem que a resposta de Ana deve ter sido o seguinte. Não. Não. Mas certo dia, queridão e queridona, Ana toma uma decisão. Adianta aí, meu querido Mateus. Olha para mim, ela disse, eu vou continuar chorando. Mas eu vou chorar e vou orar. Olha, tem coisas que só vai começar a acontecer na sua vida se você... Pode até continuar chorando. Mas ora. Ora. Ela decide, amados e amadas, ousadamente entrar no santuário em Siló e derramar sua alma. Uma alma amargurada. Israel estava vivendo um período tão danoso, não havia rei em Israel, cada um fazia o que estava na sua cabeça. Que Eli, o sacerdote, era um pastor desalmado, um pastor insensível, um pastor ímpio. Os seus filhos eram corruptos, se envolviam com as mulheres, roubavam das porções dos sacrifícios. Eli é tão ordinário, me permita essa expressão, que ao ver Ana orando e fazendo voto diante do Senhor, dizendo, se deres atenção, versículo 11, à aflição da tua serva, se te lembrares de mim, se não te esqueceres da tua serva, me deres um menino. Ela só pede um menino. Daqui a pouco eu vou dizer para você quantos que Deus deu para ela, hein? Mas ela só pediu um. Gente, Ana me desconcerta. Ana me desconcerta. Porque ela diz, Senhor, Letícia, ela diz assim, Senhor, me dê um que eu vou te devolver. Gente, se fosse algumas irmãs aqui, com todo o amor que eu tenho a vocês, ia dizer, Senhor, farinha pouca, meu pirão primeiro, me dá um filho. Eu quero para mim. Eu quero para mim. Foi Raquel que disse, me dá um filho, senão eu morro. Eu quero um filho. Ana era de Deus. E ela disse, Senhor, ele vai ser nazireu. Não vou entrar em detalhes acerca do nazireado, depois você vai lá em Números capítulo 6 e vai aprender. Não vai passar navalha na cabeça, não vai beber bebida alcoólica, vai ser consagrado ao Senhor. Nazireu significa separado. Um exemplo de nazireu na Bíblia, Sansão. Mas era um nazireu michuruca. Mas ele era nazireu. Tudo que não era para fazer, ele fez. Mas ele era nazireu. Samuel era nazireu. O menino será nazireu. Já que Deus fechou o ventre de Maria, de Ana, ele poderia abrir. É a fé que essa mulher tem. Nós precisamos entender, amados, que o Deus que diz não, é o mesmo Deus que pode dizer sim também. Isso é fé. Né, Adonis? Deus só está dizendo não, 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 não. Mas eu vou atrás do seu sim. E o Senhor sempre vai ser soberano. A oração de Ana nasce de uma angústia profunda, versículo 10. De um choro amargo, versículo 10. De uma infelicidade, versículo 11. De uma imensa perturbação, versículo 15. E de uma grande angústia e tristeza, versículo 16. Eli a tem como embriagada. Porque Eli passa pelo hall do santuário, vai tomar água lá atrás, e ele só vê Ana mexendo com a boca. E diz, pronto. Toda igreja, mas até hoje, toda igreja atrai bêbado. Sempre tem um bêbado ou outro fazendo confusão. Ele falou, poxa Deus, de novo não. E agora é uma mulher. Preste atenção aqui. E agora é uma mulher.
Mas Ana disse não. Versículo 15. Não, Senhor. Eu sou uma mulher angustiada. Eu não bebi vinho nem bebida forte. Eu derramei a minha alma. Versículo 16. É grande a minha ansiedade e a minha aflição. E aí, queridão e queridona, eu falei que Eli era um pastor meio meia boca? E era. Mas mesmo um pastor meia boca, quando abre a boca que tem, mesmo que seja meia, para falar em nome do Senhor, o Senhor honra a palavra dele nos lábios de quem quer que seja. Mesmo que seja uma mula. É só ir lá em Números e ver o que aconteceu com a mula de Balaão. Luiz Gustavo, pastor Eli disse, vá em paz. E o Deus de Israel, aleluia, conceda o Shaal, no hebraico, o seu pedido. O autor aqui ele vai fazer uma brincadeira com a palavra Shaal, que vai ser a raiz da palavra, do nome Samuel, né? Você pediu. O Senhor vai conceder o que você pediu. Daí, queridão e queridona, vem a resposta. Eu sei que é difícil trazer essa mensagem. Eu sei que há quem também esteja em busca desse favor. Mas esse texto, embora fale de uma mulher estéril que teve um filho, esse texto está falando muito mais do que isso. Está falando de um Deus que atende a oração que é feita segundo a vontade dEle. Não se trata, queridão e queridona, de que Deus responde todas as orações. Porque Deus responde às orações que são feitas de acordo com a vontade dEle. Deus só responde a oração que Ele quer responder. Mas Ele sempre responde. Ele nem sempre te dá o que você pede. Porque às vezes a gente fala assim, a Bíblia diz, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Olhe para mim aqui, mas não diz, pedi, pedi que eu te darei o que você pediu. Dar-se-vos-á, será dado. Você pede, será dado, porque Deus responde à oração. Agora, não necessariamente de acordo com aquilo que você pede, mas Ele responde. Ana, por exemplo, não sabia como Deus responderia a sua oração. Ela orou. E diz o texto, olhe para mim aqui, que, versículo 18, já não era mais triste o seu semblante. A Ana não mudou o semblante depois que foi atendida. Ela creu que, mesmo quando se ora, e ainda se está no processo de Deus responder, é como se Ele já tivesse respondido. E agora complicou, né? Muitas vezes, a demora em responder já é uma resposta. Muitas vezes, na oração você já tem o pedido e a resposta ao mesmo tempo. É por isso que a oração é uma coisa de Deus. Você fala e recebe ao mesmo tempo.
Mas como fazia, amados, parte do plano de Deus que Samuel nascesse? Você conhece a história. Ana vai para casa. Ela e o seu marido têm intimidade. E o versículo 19 diz que o Senhor se lembra dela. Aí, só um minuto, olhe para mim, eu não quero lhe cansar, mas com detalhes, mas eu preciso. O se lembrar aqui não é que Deus havia se esquecido. O se lembrar aqui, no hebraico, lembrar é agir. Ele decide agir. É a mesma palavra que está em Gênesis 8:1, que diz assim: Deus se lembrou de Noé, que estavam na arca, e fez soprar um vento forte e as águas começaram a baixar. Deus se lembrou. Ana concebe. No tempo devido tem um filho. E diz: eu pedi ao Senhor. Samuel significa seu nome é Deus. Mas a palavra pedir, que é Saal ou Shaal, é próximo o suficiente de Samuel. De Samuel. Seu nome é Deus. Pedido a Deus. E esse menino vai marcar história, repito, eu creio, entre Moisés e Davi não teve outro páreo para Samuel. Este homem foi tremendamente usado por Deus. Este homem, ainda menino, criança, ouviu o Senhor chamando pelo seu nome. Samuel, Samuel. Seu ministério começou quando o Senhor falou, o chamou pelo nome. Até que ele respondeu: fala que o teu servo ouve. Está no capítulo 3. É interessante, queridão e queridona, que Deus é tão Deus e faz as coisas tanto do jeito dele, como eu já disse para você, que Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o Senhor, Eli, quando abençoa Eucana e a sua mulher, lá no capítulo 2, a partir do versículo 18, libera a seguinte palavra: que o Senhor dê a você filhos dessa mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. Ela dedica o seu filho ao Senhor, em resposta àquilo que ela pediu. Agora, você quer ver uma curiosidade? Olha para mim. Shaal não está apenas na raiz de Samuel, o nome. Também está na raiz de um outro nome presente no livro de 1 Samuel, ao nome de Saul. Só que Samuel foi o filho que Ana pediu. Saul foi o rei que o povo pediu. E eu não vou entrar em muitos detalhes, que você já sabe quem foi Samuel e quem foi Saul. Olha para mim, a gente precisa tomar muito cuidado daquilo que a gente está pedindo. Porque quando a gente recebe aquilo que Deus está nos dando, de acordo com aquilo que estamos pedindo na vontade dEle, vai ser sempre bênção. Agora, quando a gente pede um Saul da vida, que é aquilo que a gente quer para ser igual aos outros, a gente paga um preço altíssimo. Quando a gente chegar no capítulo 8 de 1 Samuel, você vai entender. Rápidas aplicações para a gente guardar no nosso coração e trazer para a nossa vida ainda mais. Primeiro, Deus cumpre as suas promessas, amados. Ana representa a história de um povo que havia se esquecido de Deus, um povo que estava estéril de fé. Assim como hoje, amados, nós também vivemos um tempo que a igreja
está estéril de fé. Nós precisamos clamar por um avivamento, amados. Queridão, queridona, você sabe qual a maior dificuldade nossa hoje? É que, olhe para mim, seria muito bom que nós estivéssemos preocupados, mobilizados, engajados em pregar o Evangelho ao mundo, aos incrédulos. Só que nós, os pastores, homens de Deus, nós temos que nos dedicado muito do nosso tempo e energia e saúde para pregar o Evangelho aos crentes. A igreja está estéril. Não há fé na terra. Não há. Eu já disse isso para vocês, amados. Eu até já citei aqui o Diógenes, o cínico, filósofo pré-socrático, que certa feita ele disse para os seus discípulos: peçam esmolas, e peçam inclusive para as estátuas, porque vocês encontrarão homens que têm corações mais gelados do que elas. Toda vez que eu lembro de Diógenes, o cínico, aquele que morava num barril, eu me lembro do nosso desafio como igreja. Porque muitas são as vezes em que eu me sinto pregando para estátuas. Mas, queridão e queridona, o Deus de Ana está aqui entre nós. E a gente pode clamar por um Samuel, por um tempo de avivamento, por um renovo espiritual, por gente querendo se batizar. Amados, eu quero viver aqui aquilo que a gente vê em Atos. Pedro prega e não precisa nem fazer o apelo. O púlpito, a congregação que faz. Que faremos agora, irmãos? É isso. A congregação precisa responder. Nós precisamos, amados, de crentes aqui, são dados à oração, à contribuição, à renúncia, ao evangelismo. Gente que entrega o seu Samuel ao Senhor constantemente. Gente que derrama a sua alma diante do Senhor. Gente que tem fé. Eu disse aqui no período de oração, da mesma direção que Eli fez. Ele disse, olha, vá em paz. Versículo 17. O Deus de Israel te conceda o pedido que fizeste. No versículo 26, Ana diz, eu sou aquela mulher que esteve aqui, orando ao Senhor. Eu orava por esse menino, e o Senhor me concedeu. Queridão, queridona, aprendamos a orar. Aprendamos a orar mais. Porque onde não existe vida de oração eficaz, o próprio coração da vida espiritual deixa de bater. John Drescher vai dizer isso. Quando a gente deixa de orar, a nossa vida religiosa se torna uma vida de morte, costume, forma e dogma. Nós precisamos viver, amados, aquilo que Stanley Jones disse. Se eu tivesse um presente, apenas um para dar à igreja, eu daria o presente da oração. A oração tonifica a vida. Stanley Jones diz o seguinte, eu descobri por experiência própria que eu sou melhor ou pior quando oro mais ou menos. Se a minha vida de oração afunda, minha vida inteira afunda com ela. Se a minha vida de oração aumenta, minha vida como um todo melhora. Eu não posso falhar nisso, porque falhar nisso é falhar em tudo. Ter sucesso nisso é ter sucesso em todos os lugares. Queridão, queridona, a verdadeira oração, ou na verdadeira oração, a batalha da vida espiritual, ou ela é perdida, ou ela é vencida.
Nós precisamos orar mais. Precisamos nos desesperar mais em oração. Precisamos orar até aprendermos a orar. Precisamos orar até que consigamos orar. A ideia é essa, amados. Quem quer receber promessa de Deus tem que ter vida de oração. Não há nada que Deus faça que não seja respostas às orações do seu povo. Agora, Mateus, é o grande finale agora. O que você entende que tem recebido de Deus como resultado de suas orações, que precisa ser devolvido a Ele? Nós somos muito bons em fazer pedidos, mas péssimos em consagrar tudo o que temos a Deus. Ana diz, por este menino orava eu, por isso que eu estou devolvendo. Queridão, queridona, preste atenção. Não vai fazer como muita gente. Pede a Deus uma faculdade, depois que termina a faculdade, vai ganhar dinheiro e se esquece da obra de Deus. Pede um carro para servir aos irmãos, para servir à igreja. Aí ele viaja dos 4 domingos, ele viaja 5. Se você está pedindo para Deus lhe abençoar, devolva a Ele. Devolva a Ele. Não devolva só o dízimo, não. Devolver o dízimo é importante, é bíblico. Devolva você mesmo. Faça como aquela criancinha que desenhou um quadro, um desenhinho, acerca do que ela estaria dando para Deus. E ela desenhou ela mesma. Dizer o seguinte, Senhor, professor, tia, eu estou me dando para Deus. Eu estou dando eu. Eu estou dando eu. Amados e amadas, é isso que Deus quer. Diz que havia numa igreja um gasofilácio e de repente, ao final do culto, encontraram uma criança dentro do gasofilácio. Perguntaram, o que está vendo, menina? Ela falou, não, eu estou me dando ao Senhor. Esse gasofilácio não vai caber a maioria de nós. Mas Deus quer tudo. Deus quer tudo. Salmo 116, 12 a 14. Se você estender as mãos, você vai receber essa palavra. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Erguerei o cálice da salvação. É a libação, né? Oferta derramada. E invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença, preste atenção, de todo o seu povo. Gente, fica claro aqui que Deus está contando conosco nesta obra, mas Ele quer vidas que se dedicam, que se entreguem. Não adianta, amados. Não adianta. Terminando com o clique. A história de Samuel é uma história de oração. Não havia rei em Israel. E havia um rei que viria. E primeiro Samuel começa com oração. Por que será, hein? Por que será que Atos dos Apóstolos começa com uma reunião de oração no cenáculo, com 120 pessoas? Inclusive o chão até tremeu. Por que será? Você acha que é à toa isso? Por que nos momentos mais difíceis e climáticos para Jesus, ele se reunia em oração? O que é isso? É porque todas as vezes, preste atenção, receba essa palavra, que Deus quer fazer algo de diferente no meio do seu povo. Ele chama o seu povo para orar. É isso. Primeiro Samuel não podia começar de outro modo. Tem que ser com oração, amados. Tem que ser como oração. Até a natureza nos ensina. Até os animais nos ensinam a orar. Até. Ontem eu estava vendo um noticiário e tinha uma orca, não é, com um filhote que havia nascido de recém, mas estava falecido, e a orca grudada com aquele filhote. E aí, estou falando, é luto, está expressando o seu luto, sua homenagem. A natureza, ela nos ensina.
É incrível. Presta atenção aqui. Você já viu um passarinho dormindo num galho ou num fio sem cair? Como é que o passarinho consegue dormir num galho ou num fio sem cair? Tem gente que está dormindo sentado, mas se a gente tentasse dormir assim, num galho ou num fio, a gente iria cair, quebrar o pescoço, coisa e tal. A natureza ensina, amados. Olhe para mim. Os tendões das perninhas do passarinho estão dobrados. O joelho dobrado, o pezinho segura firme. Os pés não vão soltar coisa nenhuma enquanto o joelhinho estiver dobrado. Agora, quando o joelhinho desdobra, o passarinho vai voar. É o joelho dobrado que dá ao passarinho a força para enfrentar qualquer situação. Pode ter certeza, passarinho firme, seguro, num galho ou num fio, é porque o joelho está dobrado. Uau! A ilustração fica fácil assim. É um desenho do Criador. E vale para a gente. Quando você estiver no galho da sua vida e a coisa começar a ficar difícil e o seu mundo ao entorno estiver ameaçado de cair, esqueça de qualquer outra dica que eu estou lhe dando. Só não esqueça dessa dica que eu vou dar. Mantenha o seu joelho dobrado. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor opõe-se aos que praticam o mal, para eliminar a memória deles da terra. Os justos clamam, o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. Salmo 34, 15 a 18. Fica de pé, queridão e queridona. Vem cá. Quando a coisa estiver apertado e apertando, ora. Ora chorando. Aquele choro de fé. Onde eu e você temos a percepção clara, tanto da nossa necessidade, quanto do cuidado de Deus. Gente, tem gente que gosta dos livros históricos da Bíblia por causa das grandes narrativas. E eu gosto também. Então você lê Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. A gente fala, Senhor, uau, é muita história maneira. Mas 1º Samuel, amados, se propõe a começar com uma história de oração. O que você tem pedido para o Senhor? O que você tem feito quando as peninas começam a lhe provocar? Você já experimentou orar? Abaixe sua cabeça e diga, Senhor, eu estou incomodado com a minha vida de oração. Eu não estou satisfeito com a minha vida de oração. E eu quero nesta noite, neste domingo, quando eu vou participar da ceia do Senhor, eu estou me comprometendo a orar mais, a me humilhar mais, a derramar mais a minha alma
diante do Senhor. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso em família. Nos cultos de quinta, nos domingos, na IBD. Todos aqui agora. Porque o Senhor quer que você conte uma história. Uma história como a de Ana, que vai para além de ter um filho. Para além. Que diz respeito a receber uma resposta a um pedido que tem feito, que você tem feito diante do Senhor. O que você tem pedido? E do que você tem pedido, que você tem devolvido? Pensa nisso. E você que é membro desta igreja, ou de alguma outra igreja evangélica, está em comunhão com a sua igreja, você vai poder pegar os elementos, o pão e o cálice, e vão poder participar, e vai poder participar com a gente desta ceia, para renovar a fé, sabe? Porque eu disse que a igreja evangélica brasileira é uma igreja estéril de fé. Mas não precisa ser assim não. Hoje o Senhor está renovando a fé desse povo aqui. Se você crê nisso, diga amém. Deus está renovando a fé deste povo aqui. Eu vou proclamar remido o preço real, remido por Cristo na morte eu tenho a paz eterna. Remido, remido no sangue purificador, remido pra sempre por Cristo fui salvo por seu santo amor. Remido e feliz com Jesus eu vivo e
eu vivo e posso cantar na luz da presença de Cristo. Eu vou para sempre andar, remido, remido no sangue purificador, remido para sempre por Cristo, fui salvo com seu santo amor. Aleluia! Olha que importante eu e você estarmos participando desse momento. Há alguém que é membro da igreja, membro de alguma outra igreja evangélica, em comunhão com o Senhor, precisa ser batizado para participar da ceia, que porventura ficou sem ser servido dos elementos. Faça um sinal agora para ser servido. E faça desse tempo o tempo de renovo, onde você vai apresentar como Ana diante do Senhor o seu pedido. E Ele vai estar atendendo o seu pedido.